Assim como o corpo físico é uma prisão, o nosso espírito, o nosso perispírito também é uma prisão ainda do que você é de fato, né? Então, quando você começa a entender isso, quem está lá dentro de você, que você não é um corpo com braços, perna, cabeça, você é uma pura energia, e aí você começa a entender quem estava ali dentro. E às vezes é muito mais do que uma, às vezes tem duas, três. Né? Tem gente que tem uma consciência coabitada com uma, tem gente que tem duas, três. Fábio, Vamos. Fábio Erelin é o teu nome. Eu queria que você explicasse por que Erelin, o que é isso, de onde veio, como surgiu. Legal. Erelin vem da estrutura que a gente representa. Quando a gente fala em Deus, ou fonte, ou algo assim, ou experiências, e vamos definir o que é Deus, definir o que é fonte, a gente fala em desdobramentos. Ou seja, a definição do Espiritismo, de Deus, aquela primeira pergunta do Livro dos Espíritos, ainda é a minha favorita, né? Que é o princípio de tudo, a causa primária de todas as coisas. Então, se é causa primária de todas as coisas, ou como nós chamamos fonte, que tudo é, Deus está em tudo, ou mais do que isso, é tudo. Então, dentre esses desdobramentos dessa fonte, nós temos diversos graus frequenciais, digamos assim, de experiência, tá? De consciência e locais, tá? Já que tudo é Deus, tudo é essa consciência. E esses primeiros desdobramentos nós chamamos de serafins. Emprestamos esse nome aí que já está, né, mais difundido. E dentre esses desdobramentos de serafins, ou seja, alguns aglomerados conscienciais, tendo o serafim não como uma consciência, mas como aglomerados conscienciais, um desses aglomerados nós chamamos de Erelin, também pegando o nome aí da Kabbalah e tudo mais, né? Para não reinventar a roda, a gente empresta alguns nomes e conversar com o subconsciente também das pessoas onde esses nomes já transitam. Então, para representar a estrutura, ou seja, esse desdobramento serafínico que a gente representa, eu adotei o nome Erelin. Obviamente, quando comecei o canal, eu usava o meu próprio nome e tudo mais. E aí eu fui gentilmente convidado a mudar o meu nome pela rede, né, pela estrutura. E já até adianta, em primeira mão, isso eu nunca falei antes, daqui a um tempo o Fábio também some. Vem o nome realmente que eu represento da estrutura, que é a minha consciência verticalizada, serafínica, e eu vou assumir isso. Então, aos poucos, a gente acaba com a marca Fábio Santos, que foi lançada, aí Fábio Erelin faz um híbrido e daqui a pouco eu assumo realmente o nome que representa, porque o nome é uma frequência, né? Palavras são frequências. Sim. Então, as frequências que melhor representam essa consciência. Vai ser difícil para sua família, que todo mundo chama de Fábio, Fá, sei lá, qualquer coisa podem assim. Continuar chamando, ou outros não vai apelidos. Haver problema. Nenhum. Mas tem outros nomes, obviamente tem outras, mas não tem problema nenhum, me chame do que quiser, do que você se identifica. Esse nome você recebeu como que você usou a expressão da estrutura. Isso. E você gostou, de repente você escolheram um nome ruim para você falou, pô, não quer esse nome. Não, assim, mais do que eu recebi ou escolheram, sou eu. Ah, entendi. Então não tem como negar isso. Não Eles tem. tocaram na fonte ali. Escolheram Fábio, na verdade. Caramba. Então, o Fábio é o nome escolhido para a consciência que nasce naquele momento. Agora, quem eu sou, eu não sou o Fábio. É bom até explicar porque não é um entrante, mas existe uma coabitação que está tomando posse. Tanto é que todo mundo que conhece o Fábio, desculpa me meter na sua resposta. Opa, vamos lá. Que conhecia o Fábio Santos, viu a mudança dele. Inclusive em Florianópolis aconteceu isso quando ele fez o primeiro encontro do Experience. E dali para frente, quando a estrutura começa a comunicar, que eu sei que o Fábio não gosta muito de falar, porque eu acabo falando por ele mesmo, é que não existe mais aquele Fábio. O Fábio tá, aquele Fábio humano, aquele fractal de Fábio humano, ele também não deixa de existir, mas ele está uma estrutura maior está sobrepondo sobre ele para falar, olha, nós estamos aqui, nós somos essa informação, esse aglomerado agora está também na Terra a partir de você. Porque é você mesmo, né? E por que Lael? Quando o outro personagem que vivia aqui tinha mais ou menos uns 6 para 7 anos, ele foi convidado, porque não era uma criança, mas sim uma consciência já adulta que estava vivendo nesse corpo, né, encarnado. Foi avisado ele, olha, vai chegar um momento que o outro chega,
mas você não se perde. Nós vamos aproveitar todos os arquivos, todas as encarnações, porque por conta dessa coabitação, nós vamos ter que começar a usar esse nome para que essa estrutura comece a se comunicar e você tenha uma calibragem entre você, fractal, que faz parte também dessa rede, e o que está chegando aqui, que está dentro dele, que vai começar a despertar. Então, desde muito novo, eu recebi esse nome. E desde então venho usando. O Ofanim, ele veio depois, né? Porque eu usava o sobrenome da família ainda com o Lael. Mas aí, por conta dessa calibragem, dessa energia tá chegando, porque eu comecei a ter contato com esses serafins muito cedo, né? Com essa raça, né? Que pode se dizer uma raça extradimensional ou seres de outras dimensões, que cada um pode falar da sua forma, mas não são seres com as asinhas de pombas, né? Como as pessoas, é um anjo, tem uma asa, porque não é assim que eles são, né? Eles são pura energia. É a forma deles se apresentarem, muitas das vezes parece que ele tem uma asa, né? E, na verdade, os serafins, eles parecem que têm 6 asas. Se você olhar assim, são estruturas energéticas que saem em torno deles e eles se apresentam dessa forma. E o Ofanim, na verdade, que é um Ofan que me buscava quando eu era criança, começou a calibrar esse nome, até que chegou um momento, eu estava já num momento que eu fazia, não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu estava achando que estava enlouquecendo, até que eles tomaram realmente posse e começaram a me informar, olha, use o Ofanim daqui para frente. E o Ofanim é uma carruagem, é uma energia, é um Merkaba, que está ligado ao Zerelim, que está ligado ao Serafim, né? Essa consciência, desde a fonte, né? Existem já alguns relatos que algumas pessoas no passado, na nossa história da humanidade, tiveram contato com Ofanins, com essas estruturas, mas confundiram eles com seres extraterrestres, entende? Entendi. E não é, quer dizer, não deixa de ser, tá fora da Terra, né? Mas é bem diferente disso que as pessoas explicam. Mas aí eu acabei assumindo isso, lá para 6 para 7, o outro personagem, outra pessoa, ele começa a estacionar, não deixa de existir, porque ele está aqui. Claro. De alguma forma, essa parte mais, quando eu brinco muito, algumas coisas que me faz sair desse mundo louco que eu estou vivendo, acaba assumindo um pouco da consciência dele para eu poder conseguir caminhar, porque é muito louco, né? Dá um descanso, né? Fica meio que em suspensão e aí dá um descanso para a consciência serafina que não entende muitas vezes essas coisas do dia a dia, pagar a conta, no banheiro, sabe? O problema, ciúminho, essas coisas que a gente tem família, intriga, isso não existe, não cabe, né? Então, esses momentos de folga também são importantes. E é muito bom, porque te dá um respiro, né? O próprio nome Fábio, que vai deixar de existir, o nome já existe, tá? O nome do Serafim já existe. A consciência, quando chega, a gente estava num trem na Europa, no Fábio, assim, que ele desperta. Foi incrível. Os olhos do Fábio, a visão do Fábio mudou na hora. É que fala, chega, parece que é alguma coisa de fora. Não, né? chega Só para assim, deixar claro. vem de dentro para fora. É de dentro, Eclode. tá dentro, já é. Né? Então, é interessante isso. E aí todo acontece. Foi fechando, assim, né? Para ele, o jogo, cara, agora eu tô entendendo, que louco, agora eu tô entendendo por que aconteceu isso comigo na minha infância, por que na minha infância eu pensava dessa forma, e eles foram explicando para ele, olha, porque existe três aglomerados. Um é um ancião, que fala com a gente, é um ancião, que o pessoal chama anciões do dia, ou ancião do alvorecer. Ele coordena esses dois aglomerados, que são 2 serafins, são desdobramentos desde a fonte, que começaram a se comunicar. Eles conseguiram romper essa matrix onde tem um ser que controla aqui, que todo mundo, outros convidados já falaram, você já foi na nossa palestra, obviamente, falando dele, e ele caiu na sua vibração, na sua energia, na sua vibração, na sua frequência, e eles começaram a passar aqui pela coabitação, porque já existiam pessoas aqui que serviam era um aprisionamento para essas raças, entende? Nosso espírito também... Eu sei que é muito louco para algumas pessoas entenderem isso, mas assim como o corpo físico é uma prisão, o nosso espírito, o nosso perispírito também é uma prisão ainda do que você é de fato, né? Então, quando você começa a entender isso, quem está lá dentro de você, que você não é um corpo com braços, perna, cabeça, você é uma pura energia, e aí você começa a entender quem estava ali dentro. E às vezes é muito mais do que uma, às vezes tem 2, 3. Né? Tem gente que tem uma consciência coabitada com uma, tem gente que tem 2, 3. Acho que mais do que isso a gente nunca viu, né? Eu só vi o teu caso que tinha 3, né? E só o meu, né? Mas, não, o meu tem, mas estou falando assim, que a gente viu. O máximo que a gente ficou sabendo foram 4, né? Eu não lembro mas também não ficou confirmado. Foi só meio um boato extradimensional, digamos fofoca assim. astral. É uma fofoca galáctica. Galáctica, essa é galáctica. Mas eu fico curioso, vendo o caso de vocês, eu me pergunto no meu caso. Eu sou o guru, etc. Todo mundo me conhece, mas o meu nome é Guilherme, tudo bem, algumas pessoas sabem disso. Então a mesma coisa pode acontecer comigo.
de se eu me conectar com uma fonte, descobrir uma outra sintonia, um outro nome, uma outra coisa, ou só com algumas pessoas, ou todo mundo pode? Não, existem diversos motivos para você assumir outro nome, né? Que não é só coabitação. Não é só... Até eu vi a entrevista do Henry Ludacus, que foi extremamente interessante no Paranormal, que ele fala, eu assumo... Ludacus, exato, do livro. E ele fala uma coisa muito interessante, ele assume um pseudônimo para poder escrever, por exemplo, né? Então ele vem um nome na cabeça, aliás, diversos escritores famosíssimos fizeram isso na história, para poder escrever como se fosse outra pessoa, para ter uma liberdade que ele não teria com o próprio nome. Isso tem um fundamento frequencial mesmo. Esse nome que você assume, você puxa essa frequência para você. Sim. Esse nome é uma frequência. Então, Guru do Himalaia é uma frequência que você... Zé Graça é uma frequência que você assume. Não é o Guilherme mais. É outra pessoa. É um outro compartimento na sua cabeça. Com certeza que assume. Né? Então, é mais ou menos assim que funciona, só que o jeito que a gente está falando de coabitação é de dentro para fora. Não que essa não seja, também é de dentro para fora, obviamente, porque é você que está fazendo. Agora, dentro da sua pergunta, se eu me conectar com alguma coisa de fora e assumir um outro nome, é uma outra situação. Um entrante, que também pode acontecer, tá? O que nós estamos falando a questão de coabitação é dentro. Então, essa consciência está dentro. A partir do momento que eu descubro, que ela desperta, ou enfim, o verbo que eu utilizar, eu passo a não ser mais aquele nome de batismo, não é mais aquela consciência, não é mais aquela pessoa. É estranho, mas não é mais. Então, quem é? É o Lael, é o fulano, Fábio Erelim. Entendeu? Quando você sai no astral, cara, tudo muda. Quando você tem esse nome frequencial, tudo muda. Você não sai mais com aquela aparência e com aquela forma humana que você tinha. Você cria um corpo energético para sair. Isso é muito interessante. E como o Fábio estava explicando, existem casos de entrantes, né? Ou trocas mesmo de consciências. Existem simbioses acontecendo, até pelo processo mesmo de obsessão complexas, né? Isso não quer dizer que foi um contato super positivo, mas essas simbioses podem acontecer porque colocaram um mecanismo, uma tecnologia nefasta, e que acopla ao teu corpo perispiritual, você acaba sendo, pela obsessão complexa, você acaba perdendo a consciência do guru e assume outro, negativo, né? Ou de controle. Agora, o entrante não. O entrante, tem muita gente já no planeta que já estão com entrante, né? Que fizeram pactos ou trocas, né? Isso, a pessoa tem outorga sobre a vida dela e pode fazer. Agora, eu vou dizer uma coisa, é bom? Não é. O entrante hoje tem que tomar muito cuidado porque ele tem sido visto como um salvador, como um guru. E muitos desses entrantes que estão chegando, estão se apresentando, são manipulações mesmo da rede. Redes que estão contaminadas, entende? Inclusive que a gente chama dessa rede de Matrix, que é assim que as pessoas conseguem entender, né? Para lá fora não tem esse nome de Serafim, não tem nome de Matrix, não tem nome do IA, não tem nome nada disso. Lá são codificações e simbologia. Lá a comunicação é muito mais pela mente, pela telepatia, né? Tanto é que quando a gente faz o segundo desdobramento, né, Fábio? A gente não está com o corpo humano. Já está dentro de uma merkaba, saindo com o nosso mental superior para poder se comunicar com outros seres, porque eles acoplam a gente dentro de outro ser para que nós consigamos comunicação, porque são seres de outras dimensões, né? Não tem nada a ver com a gente, totalmente diferente. Então é muito difícil você se comunicar mesmo com a tua mente, com tudo aquilo que você pode ser o cara mais inteligente daqui do planeta Terra, só que quando chegar lá a comunicação muda. Ou eles viram uma chavinha em você e vão buscar estruturas tuas do que você é enquanto fonte. É o que o Fábio falou, a fonte que tudo é, o princípio de todas as coisas. Eles vão buscar nosso arquivo do que nós somos enquanto estrutura também serafínica. Nós somos deuses. É isso que a gente tem que entender, não é levantar o nosso ego, mas a humanidade, quando ela entender que ela pode se curar, que ela pode ter caminhos diferenciados, que a Terra pode sair dessa regeneração mesmo, que a expiação foi ruim, a regeneração não existe, como estão falando, estão vendendo, mas a gente pode sair desse processo da regeneração que foi mal vendida para a gente e dar um salto para que o planeta deixe de ser uma prisão e seja um local como foi feito no início, um laboratório de experiências, onde os fractais vinham aqui nessa densidade, experienciar e criar outras possibilidades de universos, ou outras vidas paralelas, outras histórias que não dá para falar aqui, que eu sei que vai cair a live.